Boa noite a todos. Eu acho que foi muito feliz, eu agradeço muito o convite por estar aqui, tem uma honra muito grande estar aqui com os colegas e de ter sido convidada pelo grupo para participar dessa mesa nesse momento tão importante e complicado da nossa história sociopolítica. Acho que a minha fala, ela vai... também foi muito feliz a ordem, porque eu acho que a gente passou do macro, as coisas econômicas, não sei como é que veio para terminar. Eu vou fazer uma coisa muito específica, que é falar um pouco sobre linguagem mesmo, né? Já que estamos aqui no Instituto de Estudo da Linguagem, né? E eu fiz um texto e prefiro ler porque senão eu me perco. E quero dizer que o meu foco de análise, comentário, na verdade, não chega a ser uma análise, vai ser a interação dos sujeitos nas redes sociais, tá? Nas mídias. Porque eu acho que se a gente teve uma reversão, ou pelo menos um fôlego em relação à narrativa, como disse a Márcia, predominante, de que o impeachment estava em curso e ele ia acontecer, a gente teve essa reversão, foi por conta da nossa interação por meio das tecnologias digitais. E eu acredito muito que a gente possa se informar por meio dela. Eu não estou dizendo que é só por isso que a gente tem que ir, mas eu acho que por meio dela a gente pode, vamos dizer assim, tentar então estabelecer interações face a face que sejam de maior qualidade, inclusive. Bom, então eu vou começar a ler. Eu tenho visto cada vez mais nas redes sociais a preocupação dos sujeitos com a linguagem, como um fenômeno social. Ou seja, tenho observado a emergência de uma... Tem vários nomes para isso, eu resolvi colocar esse. Competência avaliativa dos sujeitos, de sua própria linguagem e da linguagem do outro, dotada de uma rapidez, ou seja, essa competência avaliativa muito rápida, e de uma sistematicidade cada vez maiores. Competência esta exibida cotidianamente, não apenas nas redes, mas também nas interações face a face, e nas interações mediadas por dispositivos e aplicativos característicos de tecnologias móveis. A meu ver, isso está diretamente ligado ao fato de que há uma grande quantidade de informação e de textos, ou seja, de modos de produção e de circulação de visões públicas sobre a realidade social que incidem sobre os fatos cotidianos, políticos, culturais, históricos, artísticos, ao alcance, quer dizer, esse conjunto, esse mundo de coisas está ao alcance de muitos sujeitos e, ao mesmo tempo, sendo que acontece uma reversibilidade de posições e também a pluralidade de vozes no curso mesmo do processo de produção de textos. Isso é a grande novidade, né? Quer dizer, você tem um texto que é produzido e imediatamente tem gente que vai lá e comenta. Tem, sobre o Porta dos Fundos, por exemplo, a gente tem, sei lá, atualmente 2.000 comentários sobre aquele vídeo do Porta dos Fundos, que foi o delação, que teve um monte de dislike, não sei o quê, eles brincaram e disseram: "Ih, vocês estão enganados, porque na verdade teve 4 milhões de visualizações, e a gente está no YouTube por causa da visualização e não por conta do dislike." Né? Então, talvez por isso possamos considerar, por exemplo, as redes sociais, e especialmente no Brasil, como uma esfera pública. Num conceito do Lacan, que diz assim, essas redes sociais são situadas na intersecção do campo político com o Estado burocrático, reorganizada como um banco central do poder simbólico, envolvida no arbitramento de disputas sobre categorias e na certificação de identidades. Em função disso, minha fala aqui buscará mostrar como esse tipo de competência incide, essa competência avaliativa, ela incide especial e fundamentalmente sobre... Isso é uma coisa, eu vou dar um exemplo do aspecto da linguagem, que é os modos de referenciação, categorização social. Ou seja,
sobre os modos como construímos semioticamente os referentes do e no mundo social. Para exemplificar, então, podemos conversar um pouco sobre o enunciado impeachment é golpe. Ao ser recategorizado como golpe, o impeachment começou a ser desconstruído. Não apenas por conta da recategorização feita impeachment igual a golpe, mas especialmente pela maneira como essa recategorização possibilitou a explicação sobre a natureza da ação política nefasta em curso. Então, quando você dá um outro nome, você vai ter que explicar por que é golpe. E aí começa toda a nossa... Essa operação de recategorização, é claro, ensejou a emergência de novas categorizações, que direta ou indiretamente se referem a golpe. Por exemplo, isso tudo, gente, é feito cotidianamente, ok? Nos discursos de todos. Então, por exemplo, golpe parlamentar, então, derivado de golpe, uma especialização, é mais diretamente ligado a golpe. E defesa da democracia, ou mesmo só democracia, indiretamente ligada a golpe, por meio de uma relação de sentido antitética, de oposição, de contrariedade. Então, você tem imediatamente a categorização, a criação de um novo, e um novo conjunto de referentes novos vai surgir. A recategorização efetuada pelos atores políticos foi fundamental para a virada na narrativa sobre o impeachment. Ela foi tão fundamental que passou a ser questionada pela grande mídia. Então vejam só que interessante, né? Que na tentativa de desqualificar essa categorização, golpe, passou a tematizar também a relação impeachment igual a golpe. Então a Globo, por exemplo, teve que trazer os juristas para explicar que impeachment não é golpe. Né? E isso só pôde acontecer porque teve uma força muito grande essa recategorização. Vejamos um exemplo de como as predicações também podem ser estrategicamente manipuladas de forma a transformar o argumento do campo conservador, golpe é roubar o Brasil, em uma parte do argumento do campo progressista. Então tem uma coisa que eu não ia projetar, saiu aí recentemente um meme que é assim, ó, só para vocês terem uma ideia, eu olhei. Golpe é roubar o Brasil, que é o cartaz que estava nas manifestações da direita, golpe é roubar o Brasil, e embaixo o pessoal colocou, por 500 anos depois botar a culpa no PT. Então, com uma proposta mais recente de novas eleições, começam a emergir múltiplas e diversas ações de textualização, já outro referente, né? Outro objeto de discurso, para deslegitimar os possíveis sentidos positivos que o novo objeto de discurso, novas eleições, produz, porque afinal de contas nós estamos em defesa da democracia. Puxa, novas eleições é democracia, não é? Mas aí o pessoal já começou, e eu vou ler um comentário só. Então, o GGN lá, o site do Nassif, sempre tem um monte de comentário. Então, um comentário foi: a antecipação de eleição também é golpe. Não podemos deixar essa história proliferar. É golpe. Dilma presidente até 1 de 1 de 2018. Isto está acabado. Deixem a Dilma governar, já roubaram dela e do Brasil 16 meses de governo, isso também é golpe. Então vejam que foi um comentário do Genaro, hoje inclusive. Eu não tenho a intenção aqui de analisar textual, discursivamente os exemplos assim, não tenho essa intenção. Apenas chamo a atenção para o fato de que as categorias sociais estão em disputa e que uma diversidade grande de atores sociais entram nessa disputa, especialmente a partir do uso contínuo de recategorizações, fruto da ativação mais constante de suas competências avaliativas relativas às estratégias de referenciação em jogo. Então, as pessoas estão prestando muita atenção nos nomes, na linguagem, mas especificamente nas categorias sociais. Elas estão prestando muita atenção e estão disputando esses sentidos. Além disso, os atores também trabalham as predicações sobre as categorias, porque afinal de contas não é só o nome, tem a discursivização, não é? O que aumenta a visibilidade dos processos envolvidos quando da colocação em cena dos conhecimentos dos sujeitos sobre os possíveis jogos, ações com e sobre a linguagem. Então, esses jogos todos, essas predicações, aumentam a visibilidade daquilo que você está disputando. Então, é golpe, o que é golpe, o que não é golpe, etc. Vejamos um outro exemplo. Tem um exemplinho agora de outra natureza, que foi a fala daquela professora Janaína Pascal.
Pascoal. Alguma pessoa X faz uma postagem sobre o vídeo que viralizou na internet da fala da professora Janaína Pascoal, fazendo uma comparação com o vídeo do discurso do Hitler depois de ganhar as eleições germânicas. Né? Aí pessoas vão fazendo as suas relações intertextuais, etc, etc. O texto da postagem é o seguinte, ele escreveu. Isso tudo eu estou dizendo para vocês porque ele vai categorizar. Tá? Então, o que ele vai dizer sobre o discurso da Janaína? Ele vai dizer, não é loucura, não é novo. Para quem se esqueceu ou cabulou a aula de história no dia, está aí o vídeo. Nada tem de religioso e sinapse tem limite. É ódio. Então, categoriza. É política. É poder. E pode apostar. Provocar rotulações e adjetivações rasas é parte do método, da estratégia, tanto quanto provocar aprovação pela catarse. De ambas as formas, evita-se pensar, e pior, mitifica-se o que pode e deve ser enfrentado e derrotado muito humanamente em todos os sentidos. Não existe um manual de combate, mas consultas regulares ao dicionário, né, que não morde, é um excelente começo. Numa guerra, acima de tudo da comunicação, saber usar as palavras corretas equivale a dominar o manuseio de uma bazuca. Então, tem lá uns comentários sobre esse texto dele, e aí uma pessoa diz, qual o termo adequado? Pessoa que luta na oposição? Então vejam o jogo interessante que ficou. Ele fez a crítica e ela recategorizou, ela botou a Janaína como pessoa que luta na oposição. Aí ele responde, o que aquela professora fez e incita chama-se fascismo. Aí ele faz e via de regra isso tem se prestado sistematicamente em mídia e oposição. Então vocês veem que os sujeitos estão discutindo e disputando, né, os sentidos das categorias sociais, dos referentes, etc., como a gente quiser dizer depois. O que eu quis mostrar até aqui é que diversos atores sociais estão engajados em construir discursos centrados na avaliação sobre, por exemplo, um aspecto de seus próprios usos linguísticos, ou ainda sobre aspectos dos usos linguísticos dos outros. E isso vem acontecendo não apenas no que diz respeito a discussões que versam sobre a atual situação política do Brasil, mas também em relação a temas sociais gerais. Vejamos um outro exemplo, vocês já sabem, é um exemplo que vocês conhecem. A repercussão causada pela publicação de um texto da Folha de São Paulo, na Folha de São Paulo, de autoria da Fernanda Torres, no dia 22 de fevereiro desse ano. Dentre outras afirmações, um trecho que causou grande impacto foi o seguinte: a vitimização do discurso feminista me irrita mais que o machismo. Ela falou isso. Por causa desse enunciado, o texto sofreu severas críticas por parte de ativistas de movimentos sociais de mulheres. Uma postagem do dia 24 de fevereiro na página do Facebook, aliás, uma página que tinha 1 milhão de seguidores, Feminismo Sem Demagogia, caiu no Facebook. Foi retirado do Facebook. Feminismo Sem Demagogia, saiu nessa página uma seguinte postagem, discutindo a expressão referencial da Fernanda Torres, que foi o vitimismo do discurso feminista. Então eu vou mostrar também, não sei, mais ou menos, coisinha assim, tá? A foto da Fernanda Torres aqui, tá? E eles escreveram umas coisas que eu vou ler. Ela falando, o vitimismo das feministas me irrita mais do que o machismo. Aí vem, do lado do texto, cronômetro da violência contra as mulheres no Brasil. 5 coisas. 5 espancamentos a cada 2 minutos. 1 estupro a cada 11 minutos. 1 feminicídio a cada 90 minutos. 179 relatos de agressão por dia. 43 mil mulheres assassinadas em 10 anos. 41% em casa. São todas expressões diferenciais, são todas categorizações importantes do mundo social que foram simplesmente colocadas lado a lado da expressão vitimismo das mulheres. Também não é meu objetivo esboçar análise, né? Nem a ideia aqui é lançar um conjunto de questões para nós profissionais da linguagem sobre nossa forma de atuação nas diversas esferas e campos da realidade social brasileira. Então, minha conversa aqui para ir terminando é a seguinte: a polêmica
parece ter se tornado uma característica constitutiva das redes sociais brasileiras. Especialmente, a gente brinca, né, que o Facebook, o Brasil o Mark Zuckerberg nunca imaginou que ele ia virar o que ele virou. Né? Porque é muito meme, muita brincadeira e ninguém compra nada, enfim. A polêmica parece ter se tornado, né, especialmente se considerarmos uma outra característica possibilitada pela forma como as redes sociais estruturam, a possibilidade de enunciação de pontos de vista que dialogam com os textos produzidos por diferentes atores sociais. Se é verdade que entramos em uma nova fase no que diz respeito às práticas textuais discursivas que tematizam as relações políticas e institucionais brasileiras, seria importante compreender como professores universitários, intelectuais, jornalistas, estudantes de graduação e de pós-graduação, especialmente no campo das humanidades, protagonistas de movimentos sociais, artistas e outros atores sociais, têm se colocado no interior das polêmicas instauradas. Mais do que isso, talvez fosse interessante também fazer um chamado. Então, esse meu texto é um pouco para a gente conversar sobre isso. O que nós estamos fazendo? O que os sujeitos estão fazendo? Nós, especialistas de linguagem, o que nós estamos fazendo? O que estamos fazendo para contribuir? E aí eu vou falar aqui. Minha contribuição para essa mesa, então, seria deixar algumas perguntas. Em que medida podemos contribuir com o nosso conhecimento acumulado sobre o funcionamento da linguagem para uma certa explicitação sobre os jogos discursivos nos quais se engajam os mais diversos atores sociais hoje? Se as relações sociais nos diferentes campos, veja, nós não temos, assim, não somos ingênuos, né? Muito heterogêneo tudo, são objetivadas em códigos públicos, como compreender ou fazer compreender o papel das categorizações sociais linguisticamente produzidas na manutenção e incorporação desses mesmos códigos? Porque, na verdade, né, a linguagem ajuda a gente a incorporar os códigos públicos de comportamento. Né? E, portanto, como é que a linguagem contribui para a legitimação da posição dos agentes nos campos? Como podemos, enquanto analistas, não negligenciar as categorizações sociais existentes e, ao mesmo tempo, construir uma compreensão da complexidade, da heterogeneidade encapsuladas nas categorizações sociais expressas por meio de expressões referenciais de natureza linguística discursiva? Como podemos divulgar nossas reflexões de forma a dialogar com os atores sociais atuantes nas redes sociais, contribuindo de alguma forma para o fortalecimento de suas competências avaliativas sobre a sua própria linguagem e a linguagem de seus interlocutores? As questões aqui colocadas apenas foram pensadas em função da observação empírica do grande impacto da manipulação de determinados aspectos da produção de linguagem, especialmente quando da tematização das relações político-institucionais no Brasil. Para finalizar, eu gostaria de dar mais um exemplo. No dia seguinte ao seu discurso, do dia 4/4, a professora Janaína Pascoal, em referência ao final de seu discurso, que disse: acabou a República da Cobra, declarou: enfrentei o rei deles. Novas categorizações, novos embates, novos posicionamentos, novas lutas. Só quero dizer para vocês, vai ter luta. Bom, eu vou comentar apenas o que eu acho que posso comentar, que tem a ver com as minhas motivações para a fala que eu fiz. Eu acho que a gente tem muito a contribuir em relação a uma produção discursiva mais efetiva. Tá? Eu acho que é muito importante que nós tenhamos uma espécie de militância, porque concordando com o Berriel, não vai parar. Então nós precisamos conversar, discutir, porque se fizer uma pesquisa com as pessoas, o que elas querem, na verdade, é uma educação pública de qualidade. Elas querem saúde pública de qualidade. Elas não são convencidas sobre discurso de privatização, elas não gostam desse tipo de assunto. O brasileiro acha importante o Estado.
É muito diferente, por exemplo, de outros lugares em que, como por exemplo os Estados Unidos, que a população é convencida de que o Estado não deve interferir na vida da sociedade. Tanto que é uma grande luta lá a ideia de um sistema de saúde mínimo público para eles não têm. Né? Então, se você perguntar, se você começar a conversar com as pessoas, seja pela internet, seja pelo WhatsApp, toda a minha conversa aqui, para a gente pensar sobre essa reflexividade, o conceito, na verdade, podem ser outros. Existe um conceito sociolinguístico que chama atitude linguística, tem um conceito mais amplo, reformulado pela antropologia linguística, que chama ideologia linguística, em que você, na verdade, avalia a sua fala e a do outro. Até aqui, em geral, se fala muito assim, a coisa do sotaque, não sei o quê, você indica que o outro é de não sei outro lugar, não sei o quê, essas coisas que se falam um pouco. Fala-se mais outras coisas, mas não só isso. Mas, hoje, a reflexividade sobre a linguagem no Brasil, ela é alta. Todo mundo está pensando sobre o que o outro está dizendo. Isso é uma coisa fantástica. Para nós todos que somos profissionais da linguagem, para quem atua em movimento social, para quem é militante, para qualquer professor universitário de qualquer campo, porque nunca a linguagem como tal esteve em tal, com tamanha, vamos dizer assim, foco sobre ela. Provavelmente, conversando com Márcia, tem a ver com questões de letramento. Nós passamos de uma fase, nós não temos um letramento alto, a população brasileira tem muitos problemas em ter um letramento alto, e ela passa diretamente para esse movimento desse letramento digital, que é, na verdade, muito mediado pela oralidade. Portanto, as pessoas estão lá escrevendo, na verdade, mas estão falando, elas estão conversando, elas estão dizendo coisas. Então, eu vou dar só um exemplo para terminar a minha fala, que é assim, eu fui convidada agora, nunca tinha sido convidada para isso, para um grupo de WhatsApp. Eu não tenho WhatsApp. Nunca tive WhatsApp. Por quê? Porque a minha família é pequena, ninguém tem negócio de grupo de família, não tem nada disso, então não tem. E eu fui convidada para um grupo de WhatsApp e que todas as ações são ações sobre o golpe. Os colegas, professores universitários, de vários lugares do Brasil. Por que eu fui convidada? Porque eu tenho um certo ativismo na internet. Então as pessoas, eu tenho um monte de amigo que eu nunca vi, eu não conheço, mas são pessoas super legais. Eu já vi que a minha comunidade é uma bolha, como dizem aí todos os estudos de internet, é mais ou menos uma bolha, porque tem lá umas coisas, mas eu fiquei contente de que os meus amigos são bacanas mesmo. Né? Então, 800, 900 pessoas lá. Aí, uma parte dessas pessoas resolveu me convidar para um grupo. O grupo consiste em que todo dia tem uma ação cibernética. Eu não podia estar falando, né? Mas, enfim, é um grupo que faz coisas sobre certos assuntos, entendeu? Agora, claro, nós temos um consenso. Mais ou menos, temos um consenso. Aí, o que aconteceu? Olha só que interessante. Mesmo com todo o consenso, as pessoas começaram a botar um monte de ideia nesse grupo. Começaram a falar umas coisas, vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí a coordenadora do grupo hoje escreveu, gente, vamos fazer o seguinte, esse grupo era para fazer coisas práticas, específicas, não é para ficar vendo ideias assim. Agora, então, vamos fazer um grupo fechado no Facebook para a gente conversar sobre essas ideias. Olha, gente, isso é uma forma de organização muito importante. Por quê? Porque a gente vai fazer, sei lá o quê, com as suas ideias, tudo tá. Vai fazer um site, vai fazer um blog, vai fazer não sei o quê. Mas tem interação entre essas pessoas que não estava existindo, né, etc. Para mim, o mais importante, então, é que a gente possa não só ficar entre nós, claro, mas o segundo passo é a gente poder influenciar pessoas. Para terminar, em 2014, eu fui numa mesa. Eu estava muito assustada com a eleição e os rumos que estavam tomando as coisas. Eu fui numa mesa e fiz uma fala sobre a internet, essas coisas que eu falei aqui um pouco. E no final, fiz uma discussão e o pessoal perguntou para mim, o que você acha? Eu acho que a gente está faltando, como professor universitário, com a nossa função social, que é nos posicionar. Deu uma confusão, né?
Porque uma professora se levantou e falou, eu acho que o Facebook tem que ser uma coisa individual, privada, isso aqui. 2 meses depois ela mudou de posição, né? Porque o negócio pegou na eleição e ela mudou de posição e disse, não, eu tenho que me posicionar aqui, eu tenho que dizer que eu sou, não sei o quê, que eu vou votar, não sei o quê. Então eu acho que nós fazemos muito pouco. Nós nos escondemos, nós não dizemos nossa posição, nós não tentamos convencer ninguém, a gente fica calado. E agora, estou falando aqui para a comunidade de letras e linguística e de literatura. Não é possível uma coisa dessa. Nós somos os profissionais da linguagem. Nós não fazemos um comentário sobre tudo isso que está acontecendo em termos de linguagem. Nós não postamos um negócio. O Muda Mais, que é o site lá, o PT e tudo, Muda Mais faz coisas inacreditáveis do ponto de vista linguístico discursivo. É um negócio incrível. E não deve ter nenhum linguista lá. Nenhuma pessoa de letras. Não, porque nós não nos fazemos, não fazemos aparecer como pessoas que vão proporcionar essa reflexão. Sair do armário, está dizendo Belial. É isso, obrigada.